Então, quando aumenta o nível de estradiol, que é produzido pelos folículos no ovário, esse estradiol estimula o fígado a produzir vitelogenina. A vitelogenina cai na corrente circulatória e é incorporada por esse folículo. E aí, esse folículo, conforme vai crescendo, ele vai acumulando aquela substância que vocês viram aqui nessa imagem, essa substância roxa, que é a vitelogenina, que posteriormente forma o vitelo no sistema reprodutor, ou o vitelo no embrião. Então, qual que é a média de idade para macho e para fêmea das diferentes espécies que a gente trabalha, são as idades que são consideradas pré-púberes? Então, tá vendo? Ó, curimba, geralmente fêmea de 1 a 2 anos e o macho com 1 ano, piá 1 ano, pacu de 3 a 4 anos para fêmea e de 2 a 3 anos para macho, tambaqui de 3 a 5 anos para fêmea, 3 a 4 anos para macho, tá vendo? Pintado 1 ano e meio a 2 para fêmea, 1 ano a 2 para macho. E isso, gente, vai depender muito, muito do manejo que a pessoa faz. Vai depender muito da frequência com que esse peixe é alimentado. Vai depender muito de como o tanque foi adubado e se tem alimento para aquele peixe, além da ração que é jogada. Vai depender da temperatura da água. Vai depender de muita coisa, tá? Então, por exemplo, tem psicultor que fala assim, não, Mônica, eu tenho tambaqui aqui de 2 anos que reproduz. E eu tenho gente que fala assim, não, tem tambaqui aqui de 6 anos que nunca reproduziu, tá? E como é um manejo muito complicado, manejo de reprodução, isso vai variar muito de acordo com a piscicultura. Então, o manejo ele tem que ser feito de maneira muito adequada. E aí, olha só, quando o animal ele entra em reprodução e todo ano ele está entrando em reprodução, esse é o eixo que a gente estuda. O hipotálamo, a hipófise e a gônada. O hipotálamo, ele produz esse hormônio, que é o hormônio liberador de gonadotrofina. O GnRH, ele estimula a hipófise a produzir esses 2 hormônios, que é o hormônio folículo estimulante, ou FSH, e o hormônio luteinizante, que é o LH. Esses hormônios atuam na gônada promovendo o crescimento do folículo e a ovulação desse folículo, tá? Quando esse folículo está em crescimento aqui na gônada, esses folículos eles produzem estradiol, que fazem com que o fígado, que estimulam os fígados a sintetizar vitelogenina, que vai ser incorporado por esses folículos. Quando esses folículos estão cheios de vitelogenina, o LH atua neles promovendo a liberação desse folículo do ovário. Então, pensa no ovário como uma bolsa. E o folículo está crescendo dentro dessa bolsa. Conforme ele vai crescendo e vai acumulando a vitelogenina, ele vai ficando cada vez maior. O LH vai fazer com que essa bolsa se rompa. Mas o fato da bolsa ser rompida não necessariamente significa que esse folículo vai ser liberado para o meio externo. A fêmea ela ainda tem que desovar esse folículo que foi liberado dessa bolsa. E quem faz isso são esses 2 fatores aqui, que é o fator promotor da fase M e o hormônio mulleriano. Ainda existe um outro hormônio aqui, que é a prostaglandina, que ajuda nesse processo de ovulação, que é exatamente a liberação do ovócito para o meio externo. Nos machos, esse mesmo eixo está presente e os mesmos hormônios são produzidos, tá? A exceção é que quando a pituitária ou a hipófise estimula a produção de FSH, o FSH promove proliferação dessas células que são chamadas espermatogônias, que vão dar origem aos espermatozoides, tá? E essas espermatogônias, quando elas estão prontas para serem espermeadas, quem faz a promoção dessa espermeação é o LH, tá? E aqui, essas células, elas têm capacidade de produzir um hormônio que é chamado de testosterona. Então, as fêmeas produzem estradiol, os machos produzem testosterona. E é a testosterona que vai ajudar nesse processo de maturação de espermatozoide e nesse processo de extrusão do espermatozoide para o meio externo. Só que
a liberação desses hormônios, ela não é feita de maneira tão simples. Então, por exemplo, hoje já se sabe, isso vocês percebem, é um dado antigo, 2004, que existem pelo menos 23 tipos de GNRH no organismo do peixe. Geralmente, os peixes produzem em média de 2 a 3 GNRHs. E a gente não sabe o que esse GNRH faz. Este GNRH estimula a produção de LH, estimula a produção de FSH. Então, olha só, esse autor aqui, ó, ele avaliou a resposta do GNRHS, tá? Na liberação de LH. Olha só o que ele fez. Primeiro, ele aplicou o GNRH no peixe e viu que se ele produzir liberação ou não de LH. E aí, ele aplicou nesse peixe um inibidor desse efeito do GNRH. Olha só o que acontece. Então, aqui você tem esses quadradinhos, que é a produção, né, de GNRH. Você tem aqui, aqui em azul, o inibidor desse GNRH, e aqui você tem a resposta, nesse verdinho aqui, o que acontece quando você aplica o GNRH mais o seu inibidor. E aí, aqui você tem a resposta de liberação de LH. Então, olha só, quando você aplica só o GNRH e você pega e avalia, depois de um determinado tempo da aplicação de GNRH, você tem aumento de LH. Se você aplica só o inibidor, você não tem liberação de LH. Então, mesmo que o peixe esteja produzindo GNRH, como essa substância inibe a resposta do GNRH, não tem liberação de LH. E quando você aplica o GNRH com o seu inibidor, essa resposta também é inibida. Ou seja, esse GNRH aqui, para esse peixe, promove liberação de LH, tá? Mas isso se altera de acordo com o peixe. Isso é muito estudado, que eu sei que já tem resposta em salmão, em lambari, em truta. Eu acho que os que eu li até hoje foram desses. Podem ter saído artigos mais novos, mas particularmente agora são os 3 que eu estou lembrando. Então, por exemplo, tambaqui. Professora, qual é o GNRH que funciona no tambaqui? Não sei, ninguém estudou. E aí, quando você trabalha com essa liberação de GNRH, existem fatores que influenciam essa liberação de GNRH. E quando a gente trabalha em piscicultura, os principais fatores que a gente observa são fotoperíodo, que é o tempo de luz, temperatura, tá? E fotoperíodo, temperatura. Olha só o que acontece quando a gente estuda o fotoperíodo. O fotoperíodo é o tempo de luz que tem no ambiente. Então, se você pensa, por exemplo, em fotoperíodo, o Nordeste, praticamente, ele não varia tempo luz, tempo escuro. Geralmente é 12-12. Quando você pensa em Goiás, você sabe que em alguns períodos, por exemplo, junho, julho, escurece mais cedo, amanhece mais tarde. Então, você tem um período de fotoperíodo menor. Lá, isso é muito mais visto, por exemplo, no sul do Brasil. Então, no sul do Brasil, tem época do ano que 6 horas da tarde está escuro, é noite. E vai amanhecer só às 6 da manhã, ou 7 da manhã. Tá? Então, esses fotoperíodos, eles variam de acordo com a época do ano. Tanto que você tem esses períodos de solstício de inverno e solstício de verão. O que significa isso? Solstício de inverno é o dia mais curto do ano. Solstício de verão é o dia mais longo do ano. Tá? E quem controla isso é a rotação da Terra. Tá? Esse ritmo, ele é visualizado pelo corpo, que é o que a gente chama de ritmo circadiano. Então, por exemplo, tá todo mundo aqui na aula 7 horas da noite. Se essa aula fosse 9 horas da noite, provavelmente a maioria de nós estaríamos com sono. Por quê? A gente passou o dia inteiro sendo estimulado pela luz, tá? E agora a gente entrou num período de escuro.
Como ocorre a diminuição da luminosidade, a nossa retina manda uma informação para o cérebro, né? Então, o olho manda informação para o cérebro, falando assim: olha, a luminosidade diminuiu, está na hora de dormir. E aí, a gente geralmente vai dando 9 horas, 10 horas, a gente vai ficando cansado, querendo dormir. Por quê? Porque o organismo controla esse ritmo. A mesma coisa acontece de manhã. É muito difícil, a não ser que você esteja muito cansado, se você, por exemplo, estiver dormindo com a janela aberta e amanhece, você geralmente acorda quando amanhece. Por quê? Aquele estímulo luminoso, ele é percebido pelo olho, mesmo com a pálpebra fechada, e esse estímulo leva uma resposta para o cérebro falando: olha, a luz acendeu, acorda, tá? É o que a gente chama de ritmo circadiano. E esse ritmo, ele é percebido pelos animais. Se a gente estudar, por exemplo, uma estrutura de sistema nervoso central de um mamífero, o que a gente percebe é que existe essa estrutura que é chamada de quiasma óptica. Então, os nervos oculares, eles saem do olho e vão chegar no sistema nervoso central, nessa região que é chamada de quiasma óptico. E se vocês perceberem, na verdade, essa região aqui é chamada de hipotálamo, e o hipotálamo, ele está ligado com a hipófise. Então, vocês percebem que, fisicamente falando, existe uma ligação entre o local de recepção desse estímulo luminoso com o hipotálamo e a hipófise, tá? Então, o fotoperíodo, ele controla a liberação de NRH. Como que ele controla isso? Ele controla isso via estimulação desse receptor, que é chamado receptor de dopamina. O que que acontece? A dopamina, ela é um neurotransmissor, ela é produzida no sistema nervoso central. E essa dopamina, ela consegue inibir a produção de GNRH no hipotálamo. Então, toda substância que liga no receptor dessa dopamina, ou que estimula a liberação de dopamina, consegue inibir a produção de GNRH. Então, aqui, ó, você tem o receptor de dopamina, que é estimulado pela melatonina. O que é a melatonina? Quando tem o período de escuro, a gente tem uma glândula, o peixe tem uma glândula que é chamada de glândula pineal. Essa glândula pineal, ela produz um hormônio que é chamado de melatonina, né? Então, as mulheres devem saber mais isso que os homens. Então, quando fala assim, eu tenho problema para dormir, vai na farmácia e compra melatonina, ela ajuda a dormir, porque ela é o hormônio do sono. Tá? Eu não quero envelhecer. Para não envelhecer, eu preciso ter um sono bom. Vai lá, toma melatonina, tá? Então, a melatonina, ela se liga nesses receptores que são chamados de dopaminérgicos, que são os receptores da dopamina, e elas conseguem inibir a liberação de GNRH. E quando elas inibem a liberação de GNRH, elas inibem também a hipófise, inibindo a liberação de LH. Ou seja, o peixe não faz crescimento de